noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa num dia de um jogaço na Arena. Grêmio e Bahia serve de teste para os dois lados. O Bahia não ganha 3 jogos, o Grêmio vem embaladíssimo rumo à próxima quarta-feira. Nesse horário, na quarta-feira, vai estar turbilhando o Maracanã, que vai receber 70 mil pessoas, capacidade máxima. Já é público anunciado para a próxima quarta-feira. Um jogo cercado de muitas incógnitas, porque o Flamengo tem vários problemas sérios. No entanto, é uma decisão como há muito tempo não se via, né? Uma expectativa, assim, enorme para esse jogo entre Grêmio e Flamengo. Porque quem passar de Grêmio e Flamengo ainda terá um desafio maior, que será a decisão da Taça Libertadores da América num jogo único em Santiago, e é nada mais, nada menos do que contra Boca ou River Plate. Então é um dos jogos mais esperados dos últimos tempos. Olha a cara do Saidelis. Tu acha que eu estou exagerando? Não, acho que tu tens toda a razão, né? Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite, boa noite. Dizendo aqui, tem toda a razão. É só cachorro grande? Não, porque afinal de contas é o seguinte, a torcida do Grêmio tem que estar entusiasmada, porque são 4 jogos para jogar contra o Liverpool, né? Na realidade é isso. Ou seja, é muito pouco jogo, muito pouco evento. Não, 3 jogos. São 3 jogos até o Liverpool. Não, agora que tem o Flamengo, a final. Não. E a primeira fase Flamengo, do final e mais a... Sim, são 3. O Flamengo... 3 e o quarto jogo é o Liverpool. Exato, são 3 jogos até o Liverpool. O quarto é o Liverpool. O quarto é o Liverpool. 3 jogos é o Liverpool. Então é óbvio que o jogo se reveste dessa importância. Agora, dizer que ali na Arena agora tem meia dúzia de gato pingado. Ah, sim. Aí sim. Aí... Então não vem com essa de grande jogo. Não, o de hoje não é um grande jogo. O quê? Claro a torcida do Grêmio está entendendo errado esse jogo. Não, a torcida do Grêmio está entendendo. Não, a torcida do Grêmio está entendendo de forma correta. Assim como a torcida do Inter também, nos 13 mil, das 13 mil testemunhas que estiveram contra o Santos, também entenderam de forma correta. Ou seja, o Internacional, no primeiro jogo do campeonato, contra o Chapecoense, botou time misto, anunciou que não ia disputar o Brasileirão, e agora, né, que saiu de tudo, retornar ao Brasileirão, a torcida também não acredita mais nisso. Então, nem a torcida do Grêmio, nem a torcida do Internacional não dão bola. Mas hoje é dia do Grêmio entrar no G4. E vou dizer mais, se ganhar o jogo, vai entrar no G4. Porque o Corinthians joga em Goiânia contra o Goiás, e o São Paulo joga em Belo Horizonte contra o Cruzeiro. Não precisa já no G4? Não precisa. Mas vai entrar. Não, capaz. Vai entrar. Deixa assim, eu acho e que vou dizer, e ganhando, passa mais ainda do Internacional e ajuda o Internacional. Porque não tem essa de ajudar o Internacional. Ajuda o Internacional porque o Internacional empatando amanhã contra o Avaí fica no G7. Porque aí o Goiás vai a 39. Aí tu quer que os Colorados vão torcer pro Grêmio e ganhar a Libertadores? Não. É isso pro Flamengo? Não. O Flamengo também tá à frente. Um dos dois. Não, é só não, um dos dois tem que ganhar a Libertadores. Eu não sei por que eu venho nesses programas, né? Não sei. É pra te irritar que não se torce. Há anos, assim, a mesma coisa. Já há 10 anos sem título, sem nada. Tem que reclamar pro presidente Medeiros, não é pra mim, pro Melo. Mas a gente reclama. Particularmente, eu sou um dos que reclama. E eles sabem disso. Né? Alô, Caco, o pessoal das redes sociais ali estão sempre bem atentos ao que está acontecendo, né? Alô, pessoal, alô, Medeiros, alô, Melo, né? Sabem que eu falo mesmo, mas eu sempre fiz críticas absolutamente construtivas, né? Acho que o Medeiros e o Melo, assim como todos os dirigentes que estão em clubes de futebol, eles tentam fazer o melhor possível para o clube galgar as posições. Só que, de vez em quando, erram e a falta de planejamento é terrível. Muito bem. Antes de eu introduzir na conversa aí o Benhur Pereira, não é um grande jogo hoje, Benhur Pereira? Boa noite. Boa noite. Certeza. E tu não acha que é um bom resultado para o Inter, a vitória do Grêmio? Eu, assim, não vou entrar no mérito de torcedor, vai, não vai, mas na parte técnica, e para quem gosta de futebol, Roger Machado, né? Com o Bahia mesmo, não, 3 jogos, tu disseste, né? Eu assisti Bahia e Fluminense. Se tem um jogo criminoso, é esse. O Bahia teve, no mínimo, 8 oportunidades de gols. Sábado à noite. Dentro da pequena área. Faltou qualidade para os atacantes, com certeza. Né? E o Bahia muito bem, na minha opinião. E aí o futebol, né? Isso não explica essas questões, por isso que ele é bom. Enfrenta o Grêmio titular. Eu vi a escalação, né? O Grêmio vai completinho com Léo Moura, né? Tardelli. Então, eu acho que é um grande jogo.
tecnicamente é um jogo para ser bem interessante. O Grêmio com a sua posse, né, que todo mundo sabe, e o Bahia nas transições rápidas, né? Eu acho que é um grande jogo. Mas eu acho que por essa transição rápida do Bahia, Benhur, é que o Renato colocou a escalação que colocou. Com o Léo Moura na direita e Maicon e Matheus Henrique. Para testar contra uma equipe rápida se dá para encarar assim o Flamengo. Esse é o último teste, é o melhor teste que o Renato podia ter contra uma equipe que é veloz eu não tenho e que tem no ataque. dúvida que vai jogar esse time de hoje lá. Eu também acho. Com qualquer resultado. Se o Léo Moura tomar um rodeão no primeiro vai tempo, tomar ele não vai de jogar. novo e vai jogar lá com Maurício, mas tem uma questão assim, ó, que eu venho acompanhando e lá nas minhas anotações. Vai tomar, né? não pode tomar. É. O Grêmio, e eu várias vezes falei que eu achava que o Grêmio ficava muito forte com o Michel na marcação. Mas assim, ó, e jogou o Michel e o Grêmio não foi bem. O Grêmio é bom quando tem a posse de bola. É isso aí. Aí ele não descansa. Se tomar gol, azar. Aí ele descansa. Quando ele tá sem a posse, ele não consegue ficar atrás marcando. Mas tem como ter a posse no Maracanã contra o Flamengo? Claro que Os sim. jogadores têm qualidade para isso, né, cara? Por favor, se os caras não jogar nesse grande jogo... O Grêmio jogando o Flamengo Grêmio... em 97, com um time esfacelado, com o Otacílio, João Antônio. Mas Sim, Rec, tu já foi cabeludo. Contra o Palmeiras, Maurício. Sim, mas e aí? E contra o Palmeiras, que ninguém esperava contra o Palmeiras. Foi lá e virou o jogo. Virou o jogo. Tava tomando 2-0, um daqui e um de lá, e foi lá e meteu 2. Virou o jogo, mas vamos contextualizar. Virou o jogo com o Paulo Vitor nervoso e o Palmeiras só não marcou porque não chutou a gol. Porque o Paulo Vitor tava louco para entregar. Mas dá para contextualizar com todas as conquistas do Grêmio. É a ferro e fogo. Mas tem que pensar, assim, ó, no jogo de hoje, assim, ó, só para introduzir um elemento. Não é o time do Roger. É o time do Roger e do... Renato. Não. Do Paulo Paixão. Ah, sim. Eu acho que é importante Verdade. vincular essa dupla na equipe do Bahia. Né? E tem um segundo elemento que eu gostaria de colocar assim, ó. Eu não sei, mas eu pensaria duas vezes também em relação ao Léo Moura contra o Flamengo. Ex-flamenguista, de coração, fez todo. Ver o quanto o psicológico do Léo Moura, isso afeta. Vai estar de aniversário também. Então, isso afeta. 41 aninhos. Isso é complicado. Para vocês ficarem babando ainda mais, dá uma olhada na qualidade da carne. Tô em dívida com ele, me convidou 2 vezes, não consegui. Então é uma máscara também, né? Não é, Rec, juro, cara. O Rec se coincidências do Tu dia. abriu um restaurante aqui em Canoas, velho? Não, eu não. Na verdade, a minha filha, eles abriram uma franquia aqui. Eles têm em Novo Hamburgo, que vai ser franquia também. E agora eles abriram em Canoas, eu acho que faz um mês já. Tua filha é a franqueadora. Franqueadora. Não é a franqueada. Franqueadora. E onde é que é aqui? É na Açucena, esquina com a Cezefredo Azambuja Vieira. Agora ficou bem fácil. Açucena com Cezefredo. Mas quem é de Canoas conhece. Mas tem que dar o nome do... Bom, agora sim, perto do Parque Shopping. Tá aqui. Bruno Soares é mais inteligente que você. Sim, a Cezefredo Azambuja Vieira é a rua lateral do Parque Shopping Canoas. Exatamente, eu sei. É a rua lateral. Mas eu quero vender a ideia de onde é o restaurante. É o Jack and Jack, é comida americana. Maurício já foi. Maurício gosta dos molhos. O Fernandinho eu aqui. Sempre vem, eu trago um molho pra ele. O Fernandinho da nossa retaguarda já foi lá conferir também, disse que aprovou. Muito bem. Aprovar, né? Bom, você está decepcionado com a direção do Internacional? Ou você acha que esse lance do Cudê é uma boa, seja para agora ou seja para início do ano? Porque o Internacional mandou o exército para lá. Não foi para lá para brincar. Foram 2 na frente, o David Bandeira e o Roberto Melo, e depois foi também o Rodrigo Caetano. Eu não gostei, vazou para tudo que foi lá. Eu não gostei, assim, no momento em que o Odair foi demitido, eu não gostei quando o presidente disse assim, o futuro do Internacional começa agora, a partir da demissão. Então, isso é uma frase, para mim, não me caiu bem, né? Porque um clube de futebol, naquilo que eu tenho, né, de como é que ele deve funcionar, tu tem que ter um planejamento, né, inclusive vinculando a uma eventual crise. Eu falo para meus amigos que futebol é crise, futebol não é vitória, né? A vitória é excepcional, né? Então tu tem que manter, é crise, não é à toa que tem tanto técnico caindo, tem tanta torcida em todo o Brasil sempre cobrando, ou seja, porque a exceção é a vitória, a exceção é chegar na semifinal, na final, e ainda assim quando chega na final, como foi o caso do Internacional, né? Quando tu não tem o sucesso devido, né? Tu cai na crise. Então,
na minha visão de planejamento, isso, as pessoas ali do Internacional, o próprio Marcelo, o João Patrício Hermann, o Alexandre Chaves Barcelos, né, que são as pessoas do topo ali do Internacional, sabem dessa ideia que eu tenho de que tu tem que ter planejamento, inclusive, para a crise. Ou seja, se eu sei que o técnico tem que ser trocado, qual é o teu plano B? Né? Tem que ter, no mínimo, um plano B. Ou seja, a demissão do Odair, para mim, foi uma demissão. Eu, particularmente, fui contra a demissão. Por quê? Porque não resolvia e não resolve os problemas do Internacional. Não é? Agora, o Kudê vem. Quem é o Kudê? Quem conhece? Quem viu? Agora está todo mundo indo no Wikipedia, no Google, e vendo como é que funciona. O Kudê tem 4 anos de carreira. Exatamente. 4 anos. Então, ele tinha 41 quando começou e tem 45. E aí jogam nas paletas desse treinador todo um trabalho que tem que ser feito no Internacional de remontagem. Um trabalho que, particularmente, eu já defendia que lá em 17, início de 17, né, quando a gente estava lá no inferno da Série B, ali era o momento do Internacional ter feito uma limpa no vestiário, tanto a nível de conjunto de atletas, quanto também de profissionais lá dentro, né, e reiniciar um novo trabalho nas categorias de base. Aquele era o momento de oportunidade. Pois bem, não fez. O Nacional naturalmente veio da Série B para a Série A. O que é naturalmente? Não apresentou performance, ao contrário, apresentou crise. O Melo trouxe o Zago, depois traz o Guto, né? A solução final foi o Odair, né? Ou seja, o Internacional vem ao natural da Série B para a Série A, porque isso é uma obrigação de um clube como o nosso. Não tem... E quase não sobe. Sabe? Não tem quase não sobe. Ia subir... Mas né? o Guardiola não ia subir o Inter. Não, mas aí assim, ó, subiu, só que não apresentou performance. No ano de 18, quando tu tinha que montar uma nova equipe, assim, para ter alguma coisa, alguma perspectiva para 19, também se patinou muito. Em que pese, aí sim, o Odair ter conseguido esses resultados. O Internacional não tem performance em 18, mas o Odair sim consegue, com aquele elenco, um elenco aqui entre nós, medíocre, né? Nesses 2 anos e pouco de gestão Medeiros Melo, o Internacional trouxe mais de 40 jogadores, mais de 43, 44 atletas, né? E alguns abaixo sabe, pessoas que eles tinham que estar, por exemplo, o Klaus, eu sei que é um rapaz bom, que estuda, parece que é engenharia, até acho que ele deve continuar estudando engenharia, né? Mas ele foi bem na Série B, o Klaus. Cara, mas nós estamos falando de Série B, nós estamos falando de São Lucas do Rio Verde, essa coisa toda. Né? Aliás, agora, lá se pegaram em mas Lucas, o Internacional por isso que caiu o Guardiola. O Internacional foi A. Lá. O Internacional é A. Mas o Guardiola, vou fazer um parênteses, o Guardiola. Guardiola é o Guto Ferreira. O Guto Ferreira está trazendo agora para a Série A, vai ser a 4ª equipe que ele vai trazer para a Série A. Esporte, né? Ele trouxe o Chapecoense, Bahia. O Bahia, ele trouxe o Inter. Chapecoense e Sport. Chapecoense e Sport. Então, eu acho que tem mais até. Acho que a Ponte Preta também. O Guto, por exemplo, já começa a mostrar que ele, como treinador, talvez ele tenha achado o nicho de mercado dele. A expertise dele é essa. Exato. Então, assim, quando eu falo de planejamento, até isso, os atletas, os profissionais, a direção, tu tem que ter um planejamento geral, visão de futebol, né? E que as coisas aconteçam. O Internacional tem que ter muita exigência. A gente teve um fato agora. O Internacional ganhou aspirantes em cima de um Grenal, né? Ganhou agora terceiro ano consecutivo. Ganhou 17, foi vice em 18 e ganhou agora. Aspirantes, nacional. Qual foi o resultado desses aspirantes pro time profissional do Inter? Muito pouco. Nada. Não, muito pouco não. Nada. E aí, assim, ó, vou te dar um exemplo. O Pedro Lucas, que marcou o gol do título, é o quê? Terceiro reserva? Sim, exato. Eu vou dar o Zé Aldo, meia. Eu vou dar o primeiro exemplo. Quando é que ele jogou? Vou dar o primeiro exemplo. Lá em 17, surgiu um ponteirinho rápido ali, que era um baixinho. Ronald. Teve oportunidade? Não. Por que não teve? Porque é pequeno. Como assim pequeno? É baixinho. Mas essa mesma direção trouxe o Rossi, que também é daquele tamanho. Não, o Ronald é mais anão ainda. Mas não importa. Mas anão por anão, de 1 centímetro a mais. Mas o Soteldo... Exatamente. Eu ia dizer, mas eu não falo em Soteldo. E vou te dizer, ele é habilidoso,
tanto quanto o Soteldo. Mas eu estou comparando, eu quero comparar. Ele é chato para marcar o gol. Por que trazer um Rossi da vida? Se tu podia ter dado oportunidade, por exemplo. Não tenha dúvida, eu concordo contigo. Entende? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de visão, esse tipo de planejamento. E agora, assim, ó. Eu chamo de contratadorismo. É exatamente excesso de contratação. Belaur Veríssimo, que disse que está se recuperando de uma lesão que estourou o tendão. Não disse joga que nada. O Nonato veio dos aspirantes de 2018. E o Heitor? O Heitor agora. Mas o Belaur Veríssimo sabe o custo que está sendo o Nonato para entrar. E eu não sei se ele veio dos aspirantes. Né? Eu acho que o Nonato foi contratado. Eu acho que foi contratado o ano passado no Sub-23. Ele foi contratado, jogou alguns jogos. Ele não e outra coisa, o Nonato, ele não vem das categorias de base do Internacional. É desses taludo que já vem contratado. São Caetano. Um tampão desses não oferecem pra ti, né, Benhur Pereira? Um tampão desses pra garantir pra Libertadores da América. Nossa, coisa linda, hein? Agora, a questão... O Baquini estava no lugar certo na hora certa. Mas eu vou te falar, estávamos comentando agora sobre isso, eu não tiraria o Odair, pessoalmente. Eu também não. Acho que, principalmente por faltar 2 meses, mas o Ricardo é uma grande opção, na minha opinião. Acho que o Ricardo está dentro do contexto, né? Sabe o que está acontecendo. Eu vejo muito e escuto muito do pessoal da imprensa e até pessoal internacional de que quer mudar o modelo do jogo do Inter, né? Mas sabe qual é o modelo que querem, né? É uma primeira pergunta. Qual é o modelo? E qual é o treinador que pode fazer isso? Em 2 meses com... O D gosta de jogar exatamente como joga o Odair. Mas o Benhur colocou aqui, ó. Acabei de passar para o Maurício, peguei de uma análise de desempenho, mostrei. Ele é um treinador que gosta de um jogo intenso, um jogo de força, gosta de transição rápida. Não se assemelha muito com o que está aí. Mas essa direção que eu estava falando aqui, né? Que está aí não gosta disso. Esse é o problema. Começa por aí. O clube tem que dizer, o modelo vai ser esse, mas tu tem que acreditar. Em primeiro lugar, tu tem que acreditar no modelo. Tem que contratar o técnico que treina naquele modelo. E os jogadores também, né? Só para dizer que o João Patrício Herman acabou de te mandar um abraço. Aqui tem que trazer ele aqui e apertar, né? Porque eu acho que o João Patrício não sei se concordou, né? Talvez ele diga que não, eu sigo o que o presidente faz, não sei o que, mas eu não sei se ele tenha concordado com a demissão do Odair. Eu te mandando um abraço aqui. O Odair. Eu entrevistei o Odair, entrevistei o João Patrício e ele meio que tangenciou. Claro, no público ele dá uma pipocadinha porque faz parte da política, né? Entregada aí. Não é entregada, mas é um grande colorado, entende de futebol. Para mim, seria um grande vice-presidente de futebol do Internacional. Por quê? Por causa dessa coisa do modelo. Eu sugeri isso. Ele tem, o João Patrício, ele tem o DNA dele, a genética dele, filho do seu Heraldo. O campeão de 75. Que teve grandes sacadas, né? As 75. As maiores sacadas dos últimos anos. Qual era aquele futebol? Qual era aquele futebol? Aquele futebol é o genético do Internacional, né? Então não adianta muito, porque o Odair ele se adequava, né, ao pensamento do Melo e do Medeiros. E a vencer naquele momento, né? Então trazer o Cudê agora, por isso que eu estou falando de planejamento. Como é que agora vão trazer um treinador, né, que não tem muito essa ligação com o modelo filosófico hoje que é implantado no clube? Correto. Hoje eu escutei do Paulo Roese, do vôlei. Sim. Paulo Roese, que é... Conversando com ele, o Paulo Roese falou um negócio interessantíssimo. Se bem, tu viu que inverteu o Grêmio, que era da imortalidade, daquelas pegadas de jogo, virou um futebol técnico. Vistoso. O Internacional, que era aquele futebol vistoso, e aí não vou entrar nos atletas, mas Falcão virou um time de pegada e é verdade. Os dois tinham isso, né? Só que agora realmente inverteu, né? Por isso que eu acho que o Inter quer... O pior é que de pegada não é. Ser reativo não quer dizer de pegada, porque se fosse um reativo à la Cláudio Duarte, se fosse um pega-ratão do Cláudio Duarte, aí se compreenderia, né? Mas nem isso, até porque pode ver, pelo tamanho dos atletas, pelo físico dos atletas, não é sequer esse time de força. Uma das coisas do Internacional assim, que eu acho visível, o Internacional achou que tinha um plantel muito bom, na minha opinião. Quando começou a cair os atacantes, e não tinha, na minha opinião. Faz muito tempo que não tem. Hoje tu me diz o centroavante, tu tem o Guerreiro, ok.
O Guerreiro não estando bem. Não tem outro. Não tem. Não tem outro. Nem no Júnior. Aí o Nico estando bem. Não tem o Nico. Ele testou o Sarrafiori e não é dali. O D'Alessandro não estando bem ou não jogando. Mas o que o Benhur está colocando... Nós estamos falando 3 posições importantes. Um extremo, um centroavante e um 10, né? O Edenilson. Mas o time titular era bom. Não, no mínimo que tu tenha... Não tenha dúvida, mas tu não consegue... Então não tem reposição. Com todos esses jogos, tu tem um time titular. O Flamengo tá pagando isso agora. O Flamengo tá pagando. Talvez no papel, a espinha dorsal... No papel, o Internacional tem uma espinha dorsal de time. Tem goleiro, tem zagueiro, tem 1 ou 2 volantes, tem um meio e tem um atacante. Né? No papel. Né? Mas só que eu digo, a espinha dorsal só funciona, né? A nossa espinha aqui, funciona também quando tem cérebro, né? Aqui a parte de cima, né? Isso para mim é um pouquinho complicado. Acho que não tem. Agora, qual foi o melhor jogador do Internacional nesse jogo contra o Santos? No segundo tempo. Então, pega o jogo contra o Santos, um primeiro tempo e que o time não entrou em campo. Literalmente não entra em campo. Pelo menos parece que ali no vestiário sacudiram, vieram jogando. E o melhor jogador em campo quem é? D'Alessandro. Internacional... No momento que o Internacional tem o D'Alessandro, que é um fim de carreira, como seu expoente técnico, como melhor em campo, já tem coisa errada. Né? Quais são os outros jogadores que estariam surgindo, que poderiam fazer alguma diferença dentro do campo? Não tem. Mas eu vou te falar, eu acho que contra o Santos, o Inter demorou demais, aí eu olhando da minha maneira, né? Demorou demais de entender que o Santos estava com 3 zagueiros e o lateral direito do Santos foi para dentro. E aí o Paredes não achou. Isso eu falei há 1 minuto de jogo. Porque o Grêmio tentou contratar o lateral esquerdo, que é zagueiro. Não conseguiu achar. Quando se deu conta, aquele menino do Santos, aquele extremo pela esquerda, um grande jogador, o Zeca não passou do meio de campo. Quando o Internacional voltou, o Zeca começou a passar, o Heitor começou a chegar, o Internacional cresceu no jogo. Demorou para entender. Às vezes se coloca toda a culpa num treinador. Mas o treinador, em alguns momentos, ele não tem como chegar em todos os atletas. Então, assim, ó, o jogador também tem que pensar o jogo um pouco, tem que entender o jogo, não pode ser dependente do treinador. É Luan, como é o nome do zagueiro? É Luan Pérez. Luan Pérez. É zagueiro. Como é que é o nome? É o Ferraz, né? O Vitor Ferraz ia pra dentro como volante, era visível. E o Vitor Ferraz começou como lateral, né? Começou a carreira como lateral. E agora ele já tá... Ele joga ele é lateral, sim. Nesse jogo, mas nesse jogo ele foi pra dentro. Aí a discussão que a gente tem que ter de função e posição, né? Mas é isso. E é um bom... E uma outra coisa que o Internacional tem que repensar não é nem contratar, nem treinar, nem conceber. É definir e ensinar os caras, como o D'Alessandro faz com a mão, fez com o William, fez com o Iago e está fazendo com o Heitor. E eu não sei quem é que vai fazer, se o D'Alessandro vai ser titular ou não, mas tem que ensinar. Aqui, meu filho, tu vai para a linha de fundo e cruza assim, mas ensinar. O seu Enio Andrade chamava mas o REC, de trabalho educativo. Mas o REC, o Esporte Clube Internacional, o cara pode ser até ruim às vezes. O Iago, os caras diziam que era ruim. Aprendeu. Mas isso tem que ensinar na base. Ensinar na base, não botou a ensinar agora. Não, mas aqui, ó, os guris com 18, 19 ainda aprendem. E já são todos profissionais. O Internacional promoveu o Eric, Leonardo, levou todo mundo lá para Atibaia. Bota a jogar, mas que seja 2 vezes por mês. 1 vez por mês. Para ver, para aferir. Porque vai terminar o ano, vai começar janeiro em dúvida de novo. Mas o REC passaram aí. O Heitor vai aprender. Contrataram o Wendel. Por que contrataram o Wendel? Em primeiro lugar. Por quê? Contratar ainda vai lá, mas renovar. Eu estou falando um dos 40 e tantos que contrataram. Um atleta que tinha uma performance pífia, ruim, né? E ficou de titular assim, ó. Aí o Internacional achou o Iago, e assim mesmo, o Iago, né, teve que fazer muita força ali para afastar o Wendel. Aliás, o novo parênteses, o Internacional ganhou dinheiro nesse último período, nesses últimos 2 anos, com 2 laterais feitos em casa, o William e Iago. E vendendo barato, né? E venderam barato. Bom, mas quando o clube tá mal, foi o que deu para arrumar. Aí tu tens aí o Wendel jogando. Eu chamo de lateralzinho, sim, senhor. Pede licença para passar, vai pro raio que o parta.
Sabe, dá para ver assim que determinados atletas aí, qual é eu conheço lá o pessoal do Capa. Tem que demitir todo o pessoal do Capa, eu acho. Tem que demitir. Porque se faz a contratação. Ou se faz a contratação de atletas pelo Capa. O Capa errou tudo, tem que demitir tudo. Aliás, novo parênteses. Uma das grandes contratações do Internacional em 17 foi o Dulac. Mandado embora agora. Aliás, o Internacional é o zero e vezeiro de botar grandes profissionais, né, fora o Maceridian, né, foi afastado porque dão oportunidade para outros que... O Dulac estava na comissão do Odair. E aí, como demitiu o técnico, vai auxiliar junto. Não, mas aí não foi. Não. Olha, essa foi a versão que divulgaram. Que em algum momento ele migrou para a comissão. Eu acho que o Dulac foi anexado ao Odair. Anexado, exato, por aí. E agora, se ele virou comissão permanente, é a partir de agora. A partir de agora. Que foi o Grêmio com o Sidney Lobo e o Mano, o Tite com o Kleber Xavier no Grêmio, e aí depois vira comissão a partir dali. Mas nesse momento um foi anexado ao outro. Os dois eram auxiliares. Sim. Um virou titular. O não perdeu um grande profissional. E eu junto dizer, com o Odair. mas aí disseram que não seria ético ele permanecer. Mas que bobagem é essa? Lá em Recife, o Thiago Gomes, esse que treina o Grêmio B, parece que meio que sacaneou o Falcão. O Falcão não vai com a lata dele. Porque combinaram uma coisa e ele fez outra. Pediram para ele ficar e ele tinha dito que ia sair com o Falcão e tal, e o Falcão não gostou muito. Mas é outra situação. É outra situação. Ele ia ficar como interino quando ele chegou junto com o Falcão. Já era auxiliar do Falcão e foi concebido pelo Falcão. Porque aqui estava bem no São José e tal. Ô, Rec, e uma questão que eu acho que assim, ó, que aí a imprensa, os treinadores, tá na hora de também fazer, e hoje com tanto análise de desempenho, com tanto staff que pode te ajudar. Mapa de calor. Que pode te ajudar, porque um lateral, e não vou entrar muito no mérito do Wendel, mas o Wendel, Bruno, porque um lateral joga várias partidas, 8, 9 partidas, e não vai bem. E aí tu bota um menino da casa ou um outro lateral, o cara joga uma mais ou menos. Se for mal, tá morto. Isso eu não consigo entender no futebol. Os treinadores também têm culpa disso, sabe? E são vários clubes que acontece isso. O cara tá lá mal há muito tempo. Não, agora nós vamos tirar ele. Aí botamos um reserva, um da base. Tu coloca esse rapaz, ele joga mais ou menos. Não, pera aí, não dá. O outro jogou 8. Isso são em vários times. Contra o Santos, se o Odair fosse o técnico, o lateral esquerdo não ia ser o Zeca. Ia ser o Natanael. Porque ele só não botou o Natanael antes no lugar do Wendel porque o Natanael se lesionou. Mas acontece o seguinte, o Natanael não era para estar aqui. Eu também acho. Essa é a questão. Aí é o seguinte, vamos pegar assim, o material humano que o Odair tinha na mão também. E aí estão fazendo muita onda aí com o tal de Kudê. Tá bem, pode olha aqui, ó. Pode trazer o Pepe Guardiola, pode trazer aliás, o Kudê, né, se eu vou comparar com um grande técnico, ele seria um Jürgen Klopp, por exemplo, ou um Mourinho. Não é um Pepe Guardiola, não é um tic-tac, né? Mas pode trazer o Pepe, o Mourinho, ou o Jürgen Klopp, né? Não vai funcionar. O Zeca não jogou com o Odair na seleção. Na Olímpica, sim. E não era lateral esquerdo. Jogou a maior parte das vezes na direita, mas era substituído sempre. Entrava o William. Mas na esquerda ele não jogou, não jogou chegou uma partida de quebra-galho. E no Inter ele não gostou do Zeca na lateral esquerda. Eu também acho que não, porque né? Mas é uma questão de não gostar, é questão do material humano era que tu tem. Era o que tinha, e tu tens que aproveitar. Mas daqui a pouco, no treinamento, o Wendel parecia menos pior que o Zeca. É a mesma coisa. Não, tu tá de brincadeira. Mas é que ele tá de brincadeira. Eu quero crer que tem algum motivo. Se o cara vá com 40 mil joga mal, se com todos os titulares joga mal, vai jogar bem no treinamento? É que o treinamento não é mais coletivo. Não, agora é só um toque. É só jogo reduzido. Não tem bem ou mal. Mas a escolha... É no campo mesmo, no jogo, que ele vai ser avaliado. A escolha não é só pelo jogo, velho. Mas o Zeca cara vê a evolução no treinamento. Daqui a pouco o Zeca estava muito mal. Daqui a pouco o Zeca estava treinando mal. Se nem conseguir treinar, ele consegue bem. Maurício, tem que ter alguma explicação, não é possível. Semana passada eu estava conversando com um amigo e disse que foi ver o jogo treino do Palmeiras pós-jogo, né? E tava o Lucas Lima. Aí ele disse: Benhur, agora eu sei porque o Lucas Lima não está jogando.
Ele disse que caminhava no jogo treino. Caminhava. Aí chegou o Mano agora, eu achei interessante, o Mano, né, colocou ele. É claro, tu tá querendo recuperar os atletas, às vezes é uma questão de treinadores mesmo, mas já saiu de novo, né? Não tem jeito. O Lucas Lima parece o Ganso. Né? Abagualou. E aí tu tá no dia a dia, tu vê que o cara tá muito mal, não vai botar. Agora, daqui a pouco no dia a dia o cara não se... Categoria que ele tem com a bola nos pés é... Qualidade Mas discutível. o Ganso também tem. Tem. Só que aí, sim, não É um desperdício. não está esses funcionando caras. mais. Desperdício. Olha que o Grêmio já vai enfrentando o Bahia, vencendo, torce para tropeços de Corinthians e São Paulo, e nem precisa que sejam Estamos vencendo, derrotados. o Grêmio está vencendo, é isso? Não. Se o Grêmio vencer, vencendo... Tá, mas ele está jogando. Está jogando. No Gerúndio. Está 0-0. Tá 0x0. O único gol na rodada por enquanto é do CSA contra o Atlético. Tá 1x0 o CSA do Argel. Alessandro. Atlético Mineiro. Vai entrar na rota daqueles que podem cair. Eu já disse hoje pela manhã na Grenal. Vai ficar com 31. E o CSA ganhando vai a 28. Internacional em 16. O Atlético também esse ano começou o Brasileirão lá em cima. Foi líder. Né? Foi líder. E a pontuação que ele fez lá no início do campeonato é que está segurando ele agora. Wagner Mancini é o técnico. Bom, então, empatando o São Paulo, empatando o Corinthians e o Grêmio ganhando, o Grêmio estará no G4. Kahneman, Léo Moura, Matheus Henrique, Everton e Tardelli de volta. Última partida dos titulares antes de enfrentar o Flamengo na Libertadores. Paulo Vitor, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Luan, Everton, Diego Tardelli, a exceção do Jean-Pierre. Esse é o time titularíssimo do Grêmio. Bahia sem os laterais Nilo, Paraíba e Moisés, com João Pedro e Giovani na equipe titular. Douglas Friedrich, João Pedro, Juninho, Lucas Fonseca e Giovani, Flávio, Gregory e Guerra, Elber e Arthur, com Gilberto na frente. É um time forte, hein? Jean-Pierre fica fora hoje, deve seguir fora no final de semana e ainda é dúvida para o jogo contra o Flamengo. No Inter, Colorado encaminhou acerto com o técnico Eduardo Cudê, mas o treinador deve chegar somente em 2020. O técnico interino Ricardo Colbachini deve permanecer no comando até o final de 19. Vai depender aí desses dois jogos aí contra Avaí e Vasco, que teoricamente são fáceis e que tem que fazer 6 pontos. Porque se fizer 2, por exemplo, eu não sei se Lisca não desembarca na outra segunda. Eu não duvido de nada. Mas eu também não. Eu não duvido de nada. Mas ia ser um absurdo. Pois é. Mas olha aqui, ó. O Inter visita o Avaí amanhã, 7h15 da noite na ressacada. Suspenso, Cuesta está fora. O Wellington Silva também não joga, viajou para a Espanha para depor no caso de manipulação de resultados. Lesionados Emerson Santos, Moledo, Nonato e Sobis também são desfalques. Guerreiro volta a ficar à disposição, mas por ter atuado ontem pela seleção peruana, não deve ter condições de jogar os 90 minutos. Bruno Fux também retorna e deve formar dupla com Roberto. Dores musculares, o Lindoso ainda é dúvida. Se ficar fora, Bruno Silva deve jogar na equipe do Internacional. O jovem Bruno Silva. Foi contratado para jogar uma partida em específico. Eu não sei se ali não teve mão de Deus. Para quem não sabe, porque você não tem que explicar. Bruno Silva, mão de sim, Deus é a mão de Fernando Carvalho. Para o Bruno Silva, sim, ele recebeu um milagre, né? De vir para o Internacional. Agora, vou deixar essa pergunta no ar aí para ele responder depois dos comerciais, Vitor Saidelis. Você acha que a entrevista dada por Fernando Carvalho, dizendo que não queria um estrangeiro, era o quero, botando o ovo num canto e cantando no outro? Era um indicativo que deveria ser um estrangeiro? Será que foi manobra diversionista? Já voltamos. Limpeza custa caro também, né? Por quê? Depende. Limpeza custa caro. Terminou o contrato, vai embora. Vai esperando. Porque senão tem que pagar os caras tudo na mão. 100%. Mas tem cara que tem que limpar que renova. Natanael, por exemplo, não tem como mandar embora. O REC, tu perguntasse sobre a questão dessas coisas que aparecem nem em mídia, mas em redes sociais e através de uma determinada mídia que acaba tomando um certo tamanho, né? Não é a primeira vez que planta o contrário. Um treinador... Não é plantar o contrário.
essa coisa de não querer um treinador estrangeiro não é a primeira vez que foi posta no Internacional. Né? Nós já tivemos o caso há 3 anos atrás, né? E aí quando o campeão voltou, lá, né, o nosso amigo Luiz Fernando Costa foi buscar o Diego Aguirre, né? Em pleno dezembro tinha o contato. Aliás, o Luiz Fernando Costa também foi o cara que, né, quem sabe a história, foi o cara que trouxe o Muricy do Figueirense para cá, fez o contato, é o cara que vê, enfim. E aí tinha aquele papo naquela época, não pode ter treinador estrangeiro. A diferença é que o Diego Aguirre, pelo menos tinha sido atleta do Internacional, conhece um pouquinho da aldeia, né? Agora, o Cudê, ele vem só com a informação que o D'Alessandro está dando para ele, né? Então eu acho assim, ó, é amigo do D'Alessandro. Jogou com o D'Alessandro? Eu acho que é complicado, assim, ó, mais uma vez eu acho que teve uma interferência externa, né, do Fernando Carvalho, né, que contribuiu ao Internacional, ele contribuiu nas duas pontas para colocar no topo, mas também contribuiu para colocar na Série B. A gente não pode esquecer que ele era sim o vice-presidente de futebol da Série B. E bateu na trave em 2002. Exatamente, né? Então começou e terminou. Foi ele junto com o Celso Roth que optaram, por exemplo, quando viram que o time lá em 16, o time reserva jogando a Copa do Brasil era melhor que aquele time titular. E eles optaram em arquivar aquele time, né? Ou seja, então essas opções, essas escolhas aí, ele teve muita responsabilidade sim na Série B. O time B naquela época jogava bem. Jogava melhor. Jogou bem com o Atlético aqui, jogou bem com o Atlético lá e só não classificou porque o Celso tirou os 3 melhores. Jogava melhor. Então assim, ó, esse tipo de influência que ainda existe dentro do Beira-Rio, né, num pequeno grupo que decide sobre as coisas do futebol, que é muito complicado. O futebol tem que ser altamente profissional, tem que ser mais transparente, tem que ser mais aberto ao Internacional. Tem problemas de organização nas suas categorias de base, tem problemas essa quantidade de contratações que vem de roldão, atletas que não têm o menor cabimento. Por exemplo, o último, Natanael. Ele veio da Bulgária. Ele vem me dizer que alguém do Capa localizou um sujeito, um lateral do grande esporte bretão búlgaro para jogar aqui. Tenha paciência. Eu acho que o Internacional vai ter que arrumar, aí é uma opinião extremamente pessoal, lembrando de todos os treinadores que estão aí no mercado, alguém assim de força no vestiário. O modelo de jogo até pode ser mais adiante, mas eu acho que tem que ter um pouco de força no vestiário. Pelas atitudes. Aí tu disseste tem que limpar, mas aí tu tem um cara muito qualificado, que é o Rodrigo Caetano, que tu tem como fazer negócios, né? Eu acho que até para isso que está dentro do clube, né? Prestar um jogador, fazer uma troca, quem tu não vai usar. Mas é o que eu sinto. E aí, quando se começou a falar no Thiago Nunes, eu acho assim, o Thiago tem uma evolução como treinador fantástica, mas num lugar onde diferente. Para o tamanho do Atlético. Jovem. Eu não acho ele melhor que o Odair. Eu acho que ele evoluiu porque era um treinador extremamente reativo e o Atlético foi evoluindo, mas o trabalho dentro do clube é diferente. Eu vou bater numa tecla e meus amigos sempre me cobram isso quando cai um treinador. Os interinos, e agora vem um grande desafio do Odair, sair do Inter e dar certo em outro. Me dá um interino que saiu de um clube e deu certo em outro clube. Eu quero um. O Eduardo Batista já era veterano, não era interino porque ficou muito tempo no esporte. O Doriva não era interino quando foi pro Vasco da Gama e ainda assim não deu certo também. Os interinos, porque tu trabalha muito tempo. O Barbieri no Flamengo foi bem e foi mal no Goiás. Aliás, ele foi bem no Goiás e foi dispensado. O eterno interino do São Paulo. O Ventura. O Ventura, o próprio Milton Cruz. Quantos anos foi, não foi? O outro que o Rodrigo Santana estava com. Lá do Atlético, Rodrigo Santana. Agora é a hora. Não, agora é a hora dele. E o Thiago Largue tem 2 já interinos no Atlético. Thiago Largue e Rodrigo Santana. Ele dentro do clube, eu até acho que eles vão bem. O próprio Carille, mas o Carille é dentro do Corinthians. Saiu para a Arábia, voltou para o Corinthians. Porque o Carille é uma exceção. Tu sabe, mas ele só deu certo no Corinthians. Mas que o Corinthians não levantou caneco. O Thiago levantou caneco no Atlético. Eu não estou dizendo ele dentro do clube. Caneco de chope.
Não, o Thiago no Atlético Paranaense. Eu achei que fosse o Thiago Largue lá no Não, Largue não. Eu tô dizendo, dentro do clube eles vão muito bem, porque eles têm todo o conhecimento dos problemas, eles foram auxiliares. O auxiliar, né, ele no atleta, o treinador e o auxiliar aqui. Então, quando tu assume, tu continua isso. Agora, quando tu sai... Tu tá vai prevendo que o Odair vai ter dificuldades na carreira? Não. Eu tô torcendo muito o Odair. Tá dizendo que ele tem que provar nessa saída. Agora o Odair vai ter que ver uma questão num outro clube. Tomara que um jovem treinador auxiliar, que ele pegou uma posição de treinador do Esporte Clube Internacional. Isso é muita coisa. Entendeu? Ele não teve uma passagem. Ele não teve. E fez um grande trabalho. Ele teve que treinar Guerreiro e D'Alessandro. Aqui, ó, trazer ele levou o Internacional. Ele botou o Internacional no terceiro lugar no Brasileirão. Botou na final da Copa do Brasil. Botou nas quartas da Libertadores. Com esse elenco que está aí, ele tem deficiências. O Odair tem deficiência, sim. Mas ele conseguiu. O que faltou ao Odair é o que falta há algum tempo no Internacional, que é suporte ao treinador. É isso aí. Aquilo que teve, aquilo que aconteceu com a Aguirre, que quase poderia ter chegado naquela Libertadores, mais uma vez faltou suporte ao treinador. É o que o Thiago Nunes tem. O Thiago Nunes tem suporte do homem que manda. Mas estava brigado na decisão com o Paulo... Mas não com o Paulo, né? Mas não era com o Petralha. Mas não com o Petralha, né? Porque ali tu vê que o menino vai jogar, o de 18 anos jogou, o de 20 vai jogar e jogou. Pois é, o respaldo ao treinador ele é fundamental, mas o respaldo às vezes é mais na atitude do que na conversa. Porque quando é que a gente viu uma atitude do Melo protegendo o Odair? É que o Odair sabia em grandes jogos... Mas ele fosse numa entrevista coletiva, não vai cair, pronto, não fez o contrário. Ele expôs o Odair 2, 3 vezes. 2, 3 vezes. Mas é mais fácil para o dirigente botar nas paletas do treinador. Sim, mas ele tá senão ele sai junto. Claro. Ele só não está a perigo porque ele é amigo do presidente. Mas é isso é não ter visão de clube. Quando os dirigentes não têm visão de clube e começam a se proteger, não é questão de retirar. Os dirigentes começam a se proteger, isso está errado. Né? E aí cai nas paletas do profissional. Agora, é isso, e a cobrança que tem que ter com os 40 e poucos contratados nesses últimos 2 anos. Que 40 e poucos atletas, né, são 4 times de futebol. Como é que erra tanto? Não pode. A impressão que eu tive ou era o Melo ou era o Odair. Pela entrevista. Não é? Mas em princípio podia ser os dois. Porque tinha um clima ruim com o Melo lá dentro. Me disseram que não estava bom o clima. E olha quem me disse. O Roberto Melo não tem como sair, essa é a questão. Por quê? Porque não tem outra pessoa para ficar no lugar dele. Essa é a questão. Não tem outra pessoa. Se o Alexandre Chaves Barcelos não tivesse o impedimento, porque tem um impedimento estatutário, né, de ir para vice-presidente de futebol, se não tivesse esse impedimento, talvez... Né, ninguém do Conselho de Gestão pode acumular a vice-presidente. Talvez ele fosse. Vai deixar só o Rodrigo Caetano? Não pode? Pode, claro que pode. Mas acontece o seguinte... Só o Rodrigo Caetano. Aliás, era isso. O Rodrigo Caetano é um executivo de futebol e é para isso que um vice-presidente, um presidente diz, olha, nós queremos o modelo do Internacional é este aqui e tu trata de arranjar um grupo de atletas e faz funcionar. E faz funcionar. E é esse o papel do dirigente. Se não estiver funcionando, o dirigente... O que está... Eu não vou dizer que estava certo, mas quantas vezes, Rafael Bandeira dos Santos, José Asmus, Pedro Paulo Záquia viraram vice de futebol e presidente? Claro que mudou. Eu estou dizendo, para períodos curtos, até pensar o clube mais lato sensu. Mas não dá mais isso, Rec. Não dá. No futebol, eu estou dizendo agora, nesse momento, se tu tem o Rodrigo Caetano, é muito melhor que antigamente. Mas, claro. Aí ficava o presidente direto com o técnico metendo o bedelho. Hoje, o presidente poderia supervisionar isso, mas daí tem que sair do salto. Mas eles têm feito. Qual é a diferença? O presidente tem que sair do salto. Qual é a diferença para o Grêmio? O Grêmio hoje tem um profissional, né, que manda no futebol, que é o Renato. O Renato é um grande profissional, um grande atleta, um grande treinador. Ele é o profissional. E tu tem acima do Renato o presidente, que é um homem de visão, um homem inteligente, né? Que obviamente deve fazer as cobranças. Agora, quem manda no futebol, e aí ali no Internacional, quem manda no futebol não é o executivo, né? Tem muita ingerência política. Quando eu fiz menção a perguntar para você que não seria possível
deixar o Caetano apenas como um gerente de futebol é pelo Estatuto do Inter. Artigo 36... Mas deixa o Adauri, então. Artigo 36, inciso 3º. A diretoria será integrada obrigatoriamente pelos seguintes vice-presidentes especializados. O primeiro citado é o de futebol. Então o estatuto obriga a ter um vice de futebol. Tá, mas então nem seja um Não, Aspone. não obriga a ter, não. Tem que ter, óbvio, que dentro dessa estrutura. Agora, é o conselho de gestão que dá limites às demais vice-presidências, né? O conselho de gestão pode colocar e dizer, olha, nós queremos que tu faça o seguinte trabalho nesse departamento. E não que seja o protagonista. Então, não, eu concordo, mas nesse a sentido. Figura deveria existir, mesmo que seja um Aspone, mas a figura tem que ter. Assim, ó, a estrutura é o seguinte, o olho do dono engorda o boi. Né? Tu tens que ter alguém do clube, ainda mais assim, ó, pegando clubes como o Internacional, como o Grêmio, né? E agora eu vou o olho de Fusca mata o boi também. Exatamente. Então, assim, ó, como são clubes ainda associativos, não é essa coisa que estão querendo transformar aí no Brasil de virar clube empresa, SA, que vai ser uma grande esculhambação, né? Então, nós necessariamente temos que ter esse olhar. Agora, uma coisa é o olhar, o cuidado, a orientação, o pedido de implementar a filosofia. Outra coisa, no futebol moderno, é o sujeito arregaçar as mangas e ir lá para fazer as coisas que tem que ser feitas. Benhur Pereira. Domingo, pós-jogo, foi o Caetano ou foi o Melo que foi pro... Não, o Melo está suspenso, não pode falar. O Melo está punido pelo STJD. Por isso falou o Caetano. Tá, mas e aí? A pergunta que eu fiz para... se fosse colocado outra pessoa... Você que é um brilhante advogado, Vitor Saidelis. Muito obrigado pelo brilhante. Estaria em condições de atuar o Melo na Argentina? Mas também se ele quiser passear lá, né? Como é que vamos dizer que foi ele que contratou o cara? Ele não pode atuar para as coisas cotidianas do futebol. Não pode assinar. Ele não pode assinar o contrato do Cudê, por exemplo. Então isso por isso sim. foi o David Bandeira junto Mas e depois isso foi o não Caetano. Isso aí não é o problema. Foi o que eu disse hoje para um cara. Os conselheiros estão corneteando. Não, mas ele está lá, não tem problema nenhum. Tá lá tentando contratar o... Obrigação dele está lá também. Olha aqui, ó, o Grêmio vai empatando, né? 0-0 na Arena, jogo difícil, como se previa. O Roger não é bobo, né? O Roger nunca perdeu pro Grêmio na Arena. Nunca. Eu sei que estatística não serve para coisa nenhuma, mas isso prova o quanto o Roger conhece a Arena. Nesse caso, estatística até serve. Eu já estou desconfiado também que o Argel não perdeu pro Inter, né? Andou perdendo. Andou perdendo? Bom, vamos ver, dá uma olhada aí. Ele mesmo disse que aquele dia da entrevista para mim. Já perdi. Com Vitória ele ganhou aqui e com o CSA ele ganhou lá. Eu estou tentando lembrar dos últimos. Porque eu acho que ele perdeu antes da passagem. Não sei se depois. Não, perdeu depois. Perdeu, só quero me lembrar que time foi, mas ele perdeu. Avaí? Não. Não, ele não treinou o Avaí. Ele treinou o Figueirense de novo? Figueirense, desculpe. Eu acho que sim. Na Série B, de repente. Não, só para essas coisas. Foi na Série B que ele perdeu o Bruno. A título dessas curiosidades. Não, mas é bom. Até dá para ver aí. Dá para ver. Eu vou pegar os jogos de hoje aqui. Os jogos da Série A. Além do... Vamos ver aqui. Outro jogo que está no intervalo é CSA 1, Atlético Mineiro 0. E também já começou Fortaleza e Flamengo. Tá 0-0, 11 minutos de bola rolando. Muito bem, é isso aí. E o Flamengo jogando com o time titular? Ou não? Não, acho que tem 6, né? 6 a 8, mas por lesões, né? E... Não, tá uma barbada pro Grêmio. Isso aí tem barbada? Claro. Flamengo todo estoporado. Salto alto. E eu acho que agora ele poupou os caras. O Flamengo tá jogando com o Diego Alves, goleiro titular. João Lucas na lateral direita. Já é um... o goleiro tá ok. O goleiro tá ok. Tem... João Lucas é o lateral direito. Reserva. Rodrigo Caio... É o reserva, porque é o reserva do reserva. Sim, mas o Rodinei é o reserva do reserva. Bem observado. É o reserva do reserva. Bem observado. Rodrigo Caio, Pablo Mari, zaga titular. Tá bem. E o René na esquerda, porque o Felipe Luiz tá lesionado. Mas vai jogar, deve jogar contra o Grêmio. Isso aí é para dar ritmo, aí já tá certo também. Não, quem tá jogando é o René. Sim. Mas enfim, vai jogar. É o reserva, mas é porque o outro também não tá à disposição. Vamos botar o Rafinha. O cara fez uma cirurgia anteontem. Sim, não tem como. O Máscara tem. Como tem? Aí depende e há um otimismo. Bom, estão dizendo que vai jogar o Arrascaeta.
Não é de se duvidar nada, né? A gente já viu. Eu acho que os dois podem Arrascaeta é ficar difícil. até no banco. Um de máscara e o outro é meia boca. No meio, William Arão, Gerson, Renier, Lucas Silva, Gabriel e Vitinho. Tá bem. Ele poupou um que o outro. Bruno Henrique. Então, tem o poupou goleiro, zaga, o Ribeiro, o meia. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro não tá jogando, o Bruno Henrique não tá O jogando. Bruno Henrique não tá O jogando. Gabigol não jogou na seleção, jogou 20 minutos, né? Até é bom pra jogar. Mas agora ele está na mesma condição do Grêmio. Ainda tem o jogo no fim de semana. Se ele escala uma equipe Não vai, mista final hoje. de semana. Ele joga contra quem final de semana? Agora Maurício? tá bonita essa briga do JJ com o Renato. Né? Tá bonito. Porque tem o final da história, né? A história é apenas começata. E não é finita. No final de semana é Fla-Flu. Nossa. E o Everton Ribeiro está suspenso. Periga jogar no fim de semana. O que vai ser bonito, Rec, e tem que botar uma câmera e vão colocar, é o Renato e o Jesus. Na hora que o bicho pegar, eu vou te falar, bota uma câmera e bota uma madeirinha no meio, porque Tu quer vai guerra? ter. Ah, mas se o Ricardo aqui no Inter, que é uma tranquilidade em pessoa, foi brigar Se com o São botou Paulo. o São Paulo. São Paulo pelou. Espetáculo. Imagina os dois que estão se desafiando há tempo aí, né? Mas faz parte também, são dois treinadores que eu digo que são histriônicos, né? Fazem muita movimentação ali também para chamarem a atenção para si. Agora, a única coisa eu tenho visto em São Paulo, eu tenho escutado muita gente reclamar que há uma ofensa, né? Diz que quando ele começa, ele ofende algumas questões de atletas e comissão, e não é a primeira vez que dá essa confusão. Então tá na hora também, né? Porque se cobra muito, né? Dos treinadores de ter um comportamento, por favor, né? Porque Mas senão... ele chegou e chutou o balde no ar com os caras do Santos. Isso é uma vergonha, isso aqui não paga, não sei o quê. Não devolveu o dinheiro para poderem pagar os atletas. Prometeram reforços que não Exatamente, mas eu, sinceramente, essa primeira atitude do São Paulo lá no início do ano, eu achei formidável, que é isso mesmo. Né? Tem que cobrar, tem que chegar sabe? E tem que dizer o que está acontecendo. Aliás, duas entrevistas. Mas os dirigentes não. Duas os dirigentes entrevistas não que para mim podiam ser tema de seminário sobre futebol aqui. Uma do André Sanches, que foi umas 2 semanas atrás, falando da questão de quem paga. Mamado. Né? Ele foi, olha aqui, ó, mamar não importa, ele foi no fígado, é verdade. Quem paga é quem manda, quem tem dinheiro é quem manda. Né? Então, se as pessoas não estão gostando... Aquela entrevista foi, o título daquela entrevista deveria ser Morde e Assopra. Mas é o seguinte, ele tinha muita razão ali. Muita razão. Por quê? Porque Eles resolveram acabar com as emissões de rádio do interior. Aliás, com o Noveleto assinando, né? Teu amigo Noveleto aí. Mas essa aí, E a segunda essa grande conta nós vamos entrevista, cobrar dele. a do Roger, né? Que é a questão do racismo estrutural, que ele foi assim, ó. Porque futebol também é sociológico, também ele entra na cultura da nação. O Roger ele fala há muito tempo abertamente sobre isso. Nós não podemos parar de falar. Exatamente. Então não tem problema de me perguntar. E não futebol esquece tem do isso. Londrina, né? não, aquela ali é do Malucelli. fantástico, né? Do Sérgio Malucelli. Contratei um monte de porcaria. E tu não viu a próxima, porque tá lá, eu até fui olhar no site do clube, né? Ele disse que ele, dentro das dificuldades, ele tirou 3 atletas, que ele era o culpado, gostaria de tirar mais, mas ele só tem 35 atletas para terminar a Série ontem B. em casa contra o Figueirense, 0-0. Futebol terceirizado ali, profissionalizado ali, a parte do Cada futebol é porcaria empresa, né? fantástica. Ali tem Malucelli, que é uma grande figura do Paraná também. Sim, tem dedos do eles eram o Rafiga, nome já tinha um time que era J. Aliás, por Malucelli. isso que o Luxemburgo queria Mas levar aí- o pessoal para lá. Essa parte dos negócios do futebol que a gente poderia, né? Se o pessoal da reportagem da especializada se dedicasse um pouquinho mais a pegar essas filigranas, abrir contratos e não sei o quê, o pessoal fica só Abrir na contrato, superfície. vai lá. Agora, se vomitar no microfone, só vai tomar processo. Porque esses vigários são os primeiros a te processar. Mas sobre os Malucelli, na verdade, lá no Paraná, o REC fez Não estou menção dizendo ao que seja J. o caso do Malucelli, porque senão daqui a pouco... Não. Não, que o Estou dizendo REC... que... O REC fez menção ao J. Malucelli, mas na verdade eles são só da mesma família, não é o mesmo, né? O J. Sim, eles Malucelli são era do desfolhados Joel. no futebol.
E o do Londrina é o Sérgio. Tem uma briga lá entre primos para mostrar quem que vai mais longe. CSA 1-0 no Galo, estreia do Mancini como técnico do Atlético Mineiro. Grêmio e Bahia 0-0, Fortaleza e Flamengo 0-0. A classificação do momento, já vou pegar aqui, vamos lá para a classificação, né? Porque já tem os jogos atualizados aqui. Flamengo está indo a 59, Palmeiras 50, Santos 48, Palmeiras está com 26 jogos, os outros 25. Corinthians 43, São Paulo 43, Grêmio está indo a 42, está empatando, 0-0. Internacional 39, Bahia 39, Goiás 36, Atlético Paranaense 35, o Atlético Mineiro está ficando em 11º com 31, Vasco 31, Botafogo 30, Fluminense 29, Fortaleza 29, CSA 28, complica ainda mais a situação do Cruzeiro, mas é o Ceará que está indo para a zona, 26, Cruzeiro 22, aí ficam faltando 7 pontos para o Cruzeiro escapar. Está a 7ª, joga ainda hoje. Avaí 17, Chapecoense 16. Entra na obriga de ganhar do São Paulo. Porque nominalmente são 6 pontos a diferença, só que o Cruzeiro tem 4 vitórias e o CSA já tem 7. O Cruzeiro aqui entre nós podemos arriscar. O Cruzeiro vai para a segunda divisão, não tem jeito. Ele está fazendo todo o script certinho para ir para a segunda divisão. Então, quando faz o script certinho, aliás, o Cruzeiro já vem tentando a segunda divisão. Já faz uns 4 anos atrás também. Aí ele deu 6-0 do Atlético. Aí ele teve a chama do, né, a chama do morto ali que estava dando uma revivida o ano passado, né? Mas esse ano ele fez tudo certinho. Foi o Everton que saiu para a entrada do Tassiano? Não, saiu, segundo o Twitter do Grêmio, saiu o Maicon e entra o Tassiano. Maicon, parece que saiu sentindo alguma coisa. Maicon? Ou está sendo poupado para jogar menos tempo. Né? Tomara que sinta bastante. Que isso? Olho de fusca? Não, sinta bastante vontade de jogar na quarta-feira. Já voltamos. O que te serve amanhã, Célio? Só vitória contra o Avaí ou tu já tá achando um empate uma... Não, capaz, eu tenho ganhado. Capaz do quê? Joga 500 caras. Em primeiro lugar tem ganhado o Avaí. Mas não joga ninguém. Óbvio que tem ganhado o Avaí, mas eu acho, Rec, assim, ó, sinceramente, do jeito que as coisas estão indo, a gente já vê futebol há bastante tempo. Eu acho que o Internacional não vai se classificar para a Libertadores. Acho que não vai. Perder para quem? Eu acho que ele não vai ficar entre os 6. Eu acho. Né? E aí, assim, ó, em achando isso, né, também não é ruim. Né? Porque há algum tempo lá atrás, no Conselho, lá por 2013, 2014, eu defendia, por exemplo, que o Internacional poderia empreender uma reconstrução ganhando uma Sul-Americana, ganhando uma Copa do Brasil, entrando no Brasileirão. Lembra o que disse o presidente Romildo? E tomou-lhe pau? É melhor não classificar para a Libertadores da América se não tiver um grau de amadurecimento de clube. Exato. Ele falou isso. Claro. E acabou não classificando no primeiro ano. Exatamente. Classificou o Internacional. Porque quando tu vai para a Libertadores, a exigência é maior. Né? Mas financeiramente é um baque. Mas as 2 primeiras fases só... se ficar no G6 é um pepino também. O financeiro então é preferível a Copa do Brasil. Esse é o financeiro que está pagando. E a Copa do Brasil vai ser mais curta. Classificar na Libertadores coloca mais à frente na Copa do Brasil. Já está na Copa do Brasil. Exato. Não, mas eu só estou dizendo o seguinte, também para tu também ter o clube... Tu está te vacinando, é isso? O clube tem que ter... Mas olha aqui, ó, eu olhando, assim, ó, traz o Cudê. Né? Ele vai começar a trabalhar com esses atletas. Quando é que ele vai olhar para o Richelli e vai ver assim, não dá. Aí ele vai querer conhecer o Wendel. Aí ele vai querer ser... Eu estou lembrando aqui do Aguirre quando chegou. O Aguirre teve um jogo do Internacional contra o São José, eu acho que foi isso. Não foi um 4-4? Uma coisa assim. Acho que foi 4-4. E aí viu assim, mas tem um vazio nesse meio campo, eu não tenho... E ele mandou trazer o Nico Freitas, que acho que veio de Defensor do Uruguai. 2 semanas depois, estoura quem para ocupar aquele lugar? O Dourado, que já tinha sido colocado um pouquinho tempo antes pelo... Né? Então, assim, ó, o próprio Aguirre, né, que já vinha com algum respaldo de direção do Luiz Fernando Costa, que já tinha algum conhecimento, ele custou a ver as peças e montar um time.
Né? Então, mas é que para um treinador isso precisa complicado. de tempo, né? Exato. A parte física, a parte técnica, né? Tu conhecer o atleta, tu montar um modelo com o que tu tens, tu precisa de tempo, né? Não E é aí- de um dia pro outro. E ele né? precisa mais ainda quando vem de fora, né? Quando vem de fora que não conhece, né? Aí tá lá Apesar o que todo Natanael mundo... olhando pro Cudê e disse assim, e aí, professor? E aí, profe? É, Né? Daqui a pouco um bom moço e tal, né? é. Sabe como é que é? Tem um bom xalalá, né? Vai lá e convence o Cudê. Agora, o D'Alessandro ainda, vocês acham que deve permanecer ou tem que partir? Tu fala a parte técnica, eu acho que... Não, mais um ano no Inter. Eu acho que tecnicamente ele é um grande jogador. Na minha opinião, é um diferencial. Fosse eu treinador, eu gostaria de contar com um jogador desse. Eu só acho que tu tem que criar um sistema hoje para ele, né? Tu Mas ele montar não- uma mas ele situação não para faz que gol, ele... né? Para que ele... Mas ele... ele dá o toque refinado. toque no internacional. refinado, ele coloca, Não vou ele entrar faz no o time custo-benefício jogar. financeiro, isso aí que aí não é uma questão. Né, Ele ainda, da ele parte ainda técnica, chuta a né? gol, né? E agora, não dá pra ele. Ele não Uma pode. bola parada boa. Agora ele não pode marcar lateral. Não. Tem É. isso. Ele não pode marcar Os lateral. outros é que tem que marcar ele, né? Exato. Acho que o sistema tem que ser montado É. para ele. Por falar em velhinhos e em renovação, o Léo Moura foi ontem no Instagram dele, perguntaram, um torcedor perguntou se ele pretende renovar com o Grêmio. E ele respondeu esse story dizendo, eu quero muito, depende só deles. Sim, Ele mas completar aí- 42 anos. Ele não vai dizer outra coisa, né? Sim. Não, mas ele podia dizer, não, eu quero encerrar minha E carreira. me disseram que o Léo Moura não está rico. Por tudo que jogou no Flamengo e girou, era para estar com as peles. Me disseram, não sei se o meu informante é furado, que ele teve alguns probleminhas financeiros. Tomara que não, né? Porque esses jogadores, quando terminam de jogar futebol, é uma bronca. Mas aí o Léo Moura já está com uma empresa aí junto com outro cara. É, mas tem que ter um rito de passagem. É. Conversava com o Tinga sobre isso aí. Né? Era importante ter alguém, eu acho que até poderia ser ex-atletas, né? Pra Que fazer. trabalhassem essa. Como é que é o final de carreira de um atleta de futebol? É muito complicado. O sujeito está lá no ápice, está no topo, está ganhando bem, está na mídia e daqui a pouco, de uma hora para outra, desaparece. Isso é complicado, inclusive psicologicamente. Né? Teria que ter algum suporte para esses caras. Muito O bem. REC, antes de encerrando rapidamente, Sim. Marília Pinheiro Machado está fazendo aniversário. Está fazendo aniversário agora. Tem que mandar um beijo para ela, a esposa do Jorge Buchava, que é ex-conselheiro do Grêmio agora, que saiu junto com o Renato Moreira. Então é importantíssimo dar esse recado. Muito bem. 10 minutos do segundo tempo, mais ou menos, Maurício? Aproximadamente 10 minutos do segundo, 11 minutos do segundo 11. tempo. É isso E aí. chama a atenção que saiu o Maicon e entrou o Tassiano e não o Michel, Pois é. que alguns colocavam como Que é para opção. manter o modelo de jogo. É. Valeu, Benhor. Obrigado. Valeu, abração. Valeu. Abraço, obrigado. Obrigado, Saidelis. Obrigado, Maurício. Amanhã tem mais.